Olá, Olá! chegamos para mais um episódio Mais um episódio do Papo de de Terapia, 33º a gente acha, mas é isso. E hoje com uma convidada muito especial aqui pra gente. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado vir, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda, Ana. Vamos apresentar a Ana agora. Ana Martins, ela é psicóloga desde 2005. Ela é uma contadora de histórias a vida inteira e psicodramista desde 2007. Atua na clínica hoje e também dá aulas na área de psicodrama e conduz grupos de histórias terapêuticas. E o tema justamente hoje é isso, vai falar sobre contação de histórias, né, e com esse viés terapêutico, né? Então, mais uma vez, bem-vinda, Ana. E a gente vai chegar nessa pergunta já para você, assim, né? O que te levou a trabalhar com a contação de histórias? Você sempre foi contadora de histórias, né? Pelo jeito. O que te levou a trabalhar com isso? Então, a minha sensação é que, ao longo da vida, as histórias sempre me puxaram, assim, né? Eu escutei muitas histórias na infância, eu comecei a contar história muito cedo, assim, porque eu sou a filha mais velha, então, para os meus irmãos, para outras crianças, no especial da escola, quando a gente ia para a escola de especial, né? No ônibus, tá, gente? As outras gerações, o ônibus escolar chamava especial, na minha época. Na minha também. Eu contava Do Diogo também. E aí eu contava histórias também e fui encontrando as histórias em vários lugares, assim. Acho que quando eu fui entrar em contato com essa linha mais holística, então, quando eu fui estudar tarô, quando eu fui estudar astrologia, eu entendia que as histórias eram o fio que me conduzia através de todas esses interesses. Aí eu fui estudar, né, na psicologia, fui virar psicóloga, assim, e aí a academia me distanciou, né? Eu fiz muita força para me descolar, né, dessa experiência com as histórias. Tinha muito isso, né? Nessa época você formava para ser psicólogo de uma forma, né? Era um modelo de psicólogo. Não sendo aquilo, não é psicólogo, né? E é um modelo muito cartesiano, Sim. um modelo muito voltado. Tinha uma preocupação muito grande da psicologia de ser reconhecida como ciência, né? Pelas outras ciências. Sim. Então, eu fui me afastando um pouco, mas eu tenho a sensação de que as histórias sempre davam um jeito de voltar para a minha vida, né? Então, quando eu consegui relaxar e aceitar que esse é o meu caminho, eu comecei a trabalhar com as histórias, especialmente um pouco antes da pandemia, assim, elas vieram com muita força, como um chamado mesmo, né? Eu comecei a ler mais, eu comecei a participar de mais oficinas ligadas à contação de história, fui me aproximando desse grupo em Belo Horizonte, no Brasil, e aí, quando a pandemia chegou, uma história ficou muito forte para mim. Vou compartilhar com vocês. Já começa contando uma história. Então, vou começar contando essa história. Na minha adolescência, eu frequentei um grupo sufi, porque meu pai fazia parte, então os filhos todos conviviam. Então, eu tive contato com essa filosofia que ensina através das histórias. E uma das figuras dessa filosofia é o Nasruddin, que é um sábio bobo, sabe? Que está sempre passando uma mensagem sem que a gente perceba, ou tentando enganar a gente. E aí, essa história, durante a pandemia dele, apareceu, que é o seguinte. Um dia, Nasruddin se encontrou na rua, embaixo de um poste de luz, procurando sem parar alguma coisa. E aí um amigo dele cruzou com ele, disse: Nasruddin, o que aconteceu? O que você está procurando? E Nasruddin falou: estou procurando a minha chave, a chave da minha casa, eu não sei onde está a chave da minha casa. Ele: então eu vou te ajudar a procurar. E aí os dois se puseram a procurar essa bendita chave ali e nada, até que chegou uma hora que o amigo dele disse: Nasruddin, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui, nesse lugar? E o Nasruddin, muito tranquilo, disse para ele: não, eu perdi ela lá dentro da minha casa. E aí o amigo perguntou: mas por que você está procurando aqui? E o Nasruddin respondeu: é porque aqui embaixo desse poste tem mais luz. Nossa. E aí, quando essa história reapareceu na minha memória durante a pandemia, que a gente ficou preso dentro de casa, eu falei: está na hora de eu começar a procurar a minha chave no lugar certo. Não no lugar onde tem luz,
aonde as pessoas veem mais, né? Aonde é mais claro, né? Mas no lugar onde eu sei que eu perdi. E aí eu me voltei, né, para esse momento durante a pandemia de ficar mais em casa, mais com os meus, mas também mais com a minha história e as histórias de tradição oral. Aí eu comecei a ler mais, eu comecei a participar de mais oficinas, porque começou a ser possível fazer isso à distância. Logo depois eu já me envolvi num podcast sobre histórias de tradição oral, histórias com café. E aí eu fui juntando com o psicodrama e com a psicologia. E aí eu fui me sentindo em casa. Aí eu parei de brigar com a vida e falei... Achou a chave. Acho que durante um tempo a gente fica tentando se afastar, Parar de né? brigar com a vida é tão importante. É. Né? E aí a gente passa a lutar pela vida, né? Para que aquilo tenha sentido, assim. Então, Ana, você tinha falado a respeito de... Você sempre foi mais ser contadora de histórias, assim, né? E ao longo da vida você deve ter sido percebido, assim. Você percebeu que você vai amadurecendo, as histórias também amadurecem, você conta de forma diferente também, né? Com certeza. E hoje, assim, o que você percebe como essa contadora de histórias? Qual que é a importância das histórias na vida das pessoas, assim, além de entreter elas? Vamos lá. Então, o que eu vou percebendo é que, primeiro, nós somos feitos de histórias, né? O tempo todo a gente está contando a história da gente e está entendendo a história, né? A gente passa por diversas experiências e a organização dessas experiências é que mostram a narrativa. E eu posso contar a minha história como uma história de muito sofrimento, por exemplo, ou uma história de muita resistência, né? Uma não invalida a outra, né? Mas dependendo do momento que eu estiver vivendo, eu vou organizar a minha vida de uma maneira em que a história vai soar de um jeito ou de outro. E aí eu fui entendendo que as pessoas, elas contam a história para elas mesmas, mas elas precisam de histórias para viver. E aí eu fui estudando, né? Fui observando as pessoas e fui estudando. E cheguei num teórico estadunidense que chama Joseph Campbell, que é muito famoso, né? Pela Jornada do Herói, pelo livro dele, que é O Herói de Mil Faces. Mas ele tem vários estudos sobre mitologia comparada. E aí é interessante que ele fala o seguinte, que os mitos, eles têm a função que é como se fosse uma... Pensa na nossa atmosfera. Não é essa composição de gases que permite que a vida apareça na Terra? Sim. Que as histórias que a gente escuta ao longo da vida, ela forma como se fosse uma mitosfera em volta da nossa psique, e essa mitosfera é que permite que a vida que a gente desenvolve, a história que a gente conta, que isso cresça. Sem essa placenta de histórias, a vida não se desenvolve. Sim. E aí ele vai percebendo que existem algumas funções das histórias, né? Assim, você tem uma função que é, primeiro, uma função meio mística, assim, que é conseguir dar sentido para a nossa vida, que a gente consiga organizar um sentido, porque a vida é muito terrível, né? A vida, ela né, se alimenta da morte, então é essa coisa da morte, vida, né? Se você for assistir esses canais sobre a natureza, por exemplo, a natureza, ela não perdoa, né? E aí, quando você tem uma história, você vai entendendo qual é o sentido, então, da sua vida dentro dessa dinâmica. Então, a primeira função é essa mística, da gente diante desse imponderável que é a vida. Sim. A segunda função, que é a cosmológica, quer dizer, olha, organizar o universo, né? Assim, esse universo funciona assim, né? Então você vai ter a mitologia grega ou dos povos originários, eles vão de acordo com o que eles conhecem, né? Então vai ter um monte Olimpo, ou o Sol vai ser uma carruagem, né? Ou então a Via Láctea é uma grande cobra no céu, né? Então serve para isso também. E serve para nos dizer o que é certo e errado. Nos apresenta as regras sociais, as histórias que a gente ouve. Mas aí ele salienta e chama atenção para uma quarta função que ele fala que é a mais fundamental, que é a função psicológica, que as histórias elas guardam o conhecimento de toda a humanidade. Então, quando você escuta uma história, você acessa um depositário, assim, um local de conhecimento que te ajuda a viver do nascimento
até a morte, todas as experiências que você precisa viver, de forma conectada com a sua singularidade. Que as histórias oferecem isso através das imagens que elas trazem. E essas imagens, a gente pode aprofundar um pouco mais nisso mais tarde, ela vem através dos símbolos que essas histórias têm, né? Esses símbolos aparecem, por exemplo, a imagem de uma princesa ou de um rei, né? Ou a imagem de uma tartaruga, ou a imagem do mar, né? Todas essas imagens são símbolos que nos ajudam a conectar o que eu estou vivendo agora com um outro lugar, que é o lugar dos arquétipos, para que a gente possa acessar esse conhecimento e me ajudar a viver uma situação desafiante. Então, Então, serve para tudo isso. Além de ser aguçar nossa curiosidade, gerar conexão, que é maravilhoso. Né? Exatamente. O grande desafio das histórias é esse, que você, seguindo esse caminho singular, a nossa habilidade propriamente, né, humana é criar. Né? A gente cria linguagem, a gente cria a arte, a gente está sempre criando. Se a gente para de criar, a gente adoece. A gente cria até algo que faz muito mal para a gente, mas a gente não para de criar. Né? Então, ter consciência disso as histórias nos oferecem. É dizer, olha o poder que você tem e olha o tanto que esse poder é fundamental para você viver e para manter o seu, né, os seus, né, a sua comunidade. Você fala dessa questão, né? Vem me remetendo aqui. Meu pai era um contador de história nata, assim, também. Ele gostava muito de contar a história da vida dele mesmo. Uhum. Me acontecia isso, e ele contava toda essa história, e eu fui percebendo isso, né? Assim, de quanto que a gente vai se alimentando dessas histórias. Aí me remeteu outra coisa, de a gente naquela primeira infância, ali, quando a gente vai aprendendo, tudo vem em forma de história, né? Eu lembrei do meu afilhado, que está com 1 ano e pouquinho. Tudo é contado para ele, tudo é ensinado para ele através de uma história. Então ele pega a história, pega as músicas, né? As músicas já são uma história do Pintinho Amarelinho, que foi acontecendo um tanto de coisa com o Pintinho Amarelinho. E isso eu vejo que, assim, será que isso vem se perdendo na nossa geração? Isso está acontecendo menos do que era nas gerações? Me veio muito essa questão do meu pai ser esse contador. E hoje eu não vejo isso acontecendo tanto nessa geração nossa. Mais atual, assim. Né? Mais atual. Eu acho que isso está se perdendo. Você percebe isso também? Não. Isso seria algo que poderia trazer algo... problema. Um problema para a gente por não construir essa informação, né? Por não construir... essa mitosfera, né? Essa mitosfera. Histórias para as pessoas. Exatamente, porque eu acho que a gente está perdendo um pouco disso, né? Ou não? Então, o que eu estudei até hoje, que eu tenho visto, assim, que eu tenho tentado olhar para essas novas gerações, para a minha também, né? Que a gente nunca perde a capacidade criativa e os arquétipos e essas orientações, né, do inconsciente coletivo, elas se renovam, né? Quando as histórias elas permanecem, é um sinal de que elas ainda estão funcionando naquela civilização, né? O Joseph Campbell vai dizer que o problema é que às vezes essa mitosfera ela não está tão efetiva. Sim. A gente tem um mito, né? Nós somos uma civilização e vivemos envoltas num mito, né? Assim, nosso grande Deus do momento é o dinheiro, né? Então a gente se sacrifica por ele, né? Então a gente olha lá, né, para os maias, os incas, e fala: nossa, esse povo matava, né? Essa outra civilização, né, se esfolava por uma coisa que nem existe. A gente faz o quê pelo dinheiro, né? A gente acredita que ele vai trazer felicidade, né, a gente acredita que acumulando e fazendo grandes, né? A gente tem um monte de símbolos assim, né, criados, tipo, faz umas torres enormes, enche as coisas de vidro e de ouro, né? Para quê? Porque a gente está idolatrando ali alguma coisa, está criando um mito em volta daquilo, né? E esse mito carrega todas essas funções que o Joseph Campbell vai dizer. O problema é que, normalmente, quando uma civilização está passando por uma transformação muito significativa, quando o mito não está funcionando mais, ela começa a ruir. E aí a gente vai ver isso. Ele vai chamar da nossa era, né, da era da ansiedade, exatamente porque a gente não tem mitos que sejam efetivos para nós, né? E aí o que a gente tem vai ser, então, o capital, né?
Você vai ter as religiões também voltando, né? Mas o problema é que você está num mundo onde esses mitos estão... Esse desenvolvimento simbólico está fragilizado, é que as pessoas tendem a pegar aquilo que é simbólico, né? Que é uma metáfora, né? O símbolo ele é sempre uma metáfora. O símbolo ele serve para iluminar alguma coisa. Então, se você pega um símbolo e se apropria dele na sua vida, você não vai ficar olhando para o símbolo, né? Você vai olhar em volta e ver o que esse símbolo iluminou na minha vida para eu poder entender melhor da minha vida. E o problema é que se pega um símbolo e transforma ele num fato, né? E aí o que a gente vai ter muitas vezes são metáforas lindas, né? Ensinamentos lindos, se tornando uma regra social pura e simples, e o que não funciona, né? Mesmo os contos de fada, por exemplo, que já estão sendo aí passados de mãe para filha, né? Em tantas gerações, chega agora, acontece o quê? Você quebra a estrutura do conto, né? Sei lá, a Disney adora fazer isso, né? Sim. Vai empoderar a Rapunzel agora, que ela não é uma vítima mais. Exatamente. Ou então eles colocam um final feliz na Pequena Sereia, né? Não, gente, a Pequena Sereia, desculpe, se você não sabe, só conhece o final da Disney, você procura lá no Google o final da Pequena Sereia, não é feliz. Não. E é importante ter contato com essas histórias porque elas trazem o mal, o traumático, o terrível, a sombra, e ter contato com isso é importante, né? Então, o que a gente tem é uma civilização que está em ruína, né? E que a gente precisa olhar para os lugares aonde esses novos símbolos vão emergir, porque eles sempre emergem, né? Tem um exemplo que é pensar que achar que a luz é a lâmpada. Se a lâmpada apagou, você vai achar que a luz deixou de existir? Se um símbolo parou de funcionar para uma civilização, aquela luz vai aparecer em outro lugar. E esses novos símbolos vão surgir normalmente através dos artistas, né? Dos poetas, né? De quem faz música, de quem faz arte, faz teatro, né? Para quem está ligado à religiosidade, né? Esses vão ser os grandes representantes que anunciam os novos símbolos que vão ter nos trazendo novos ajudar. sentidos também, né, Ana? Para a vida e propósito também, né? Com certeza. Através As histórias disso. ajudam muito a entender o propósito, né? Sim. Falando em símbolos, vamos falar de arquétipo agora? Vamos. Né? É um assunto difícil, né? A gente vai dar, assim, superficialmente, né? Vamos lá, assim, Vamos lá. agora. Não dá para ser um podcast sobre os Só arquétipos. sobre eles, Mas dentro das histórias, assim, né? O arquétipo, geralmente, igual você estava falando, dentro dessa... qual o nome que você deu mesmo? Dessa mitosfera. Mitosfera. Uhum. Dentro dessa mitosfera, a gente vai encontrar símbolos, e esses símbolos vão trazer alguns tipos de energias e informações. A gente nunca acessa o arquétipo, primeiro. O arquétipo é uma forma universal. Então, tudo aquilo que é próprio da experiência humana, ela forma algo universal. Então, todos nós, independente da nossa história, a gente foi gerado num útero. E aí você pode pensar, por exemplo, no arquétipo do Uroboros, né? Que a imagem é a serpente comendo a própria cauda, que é essa experiência de conexão com o todo, assim, né? E aí todo mundo carrega essa experiência de forma singular, mas vai ter um espaço psíquico chamado inconsciente coletivo, que é habitado pelos arquétipos, e os arquétipos são essas formas universais de experiências propriamente humanas. Então, o que as histórias fazem? Elas criam símbolos porque a gente nunca acessa o arquétipo diretamente. Ele precisa ser acessado, precisa ser mediado, né? Nenhuma psique aguenta o contato direto. Tanto que pessoas que se aproximam muito da trajetória de um arquétipo, elas tendem a morrer, né? Se elas seguem a trajetória, por exemplo, do herói, é muito provável que vai ser o herói em sacrifício, né? E aí a pessoa tende a morrer mesmo na história, né? Em prol de, né? E se torna um mito, Sim. né? E se torna uma história, assim, né? E então, pensando nisso, assim, o que... Perdi o fio da meada. Estava falando que
o arquétipo, no caso, ele vai... Os arquétipos, vão isso. trazer essa informação Isso. que vão ajudar a gente a E se aí, perceber. Isso. E aí, o que as histórias fazem? As histórias, elas não são um discurso. Porque a gente fala, né? A gente acha que a história é a letrinha escrita, né? Essa é a palavra. Não. A palavra aponta para algo. Na verdade, é bom pensar num conto de tradição oral, né? Ou um mito, como se ele fosse uma grande mandala de imagens. Né? Então, não é começo, meio e fim. É uma grande mandala de imagens. E na hora que você entra em contato com a história, o símbolo que, por algum motivo, né, te chamar, né, às vezes vai te mobilizar não significa que vai ser confortável. Às vezes eu posso ficar com ódio daquela princesa. Sim. Às vezes eu posso achar absurdo que o rei tenha feito ou dito aquilo, né? Eu posso achar muito ridículo como é que alguém está conversando com um bicho, né? É claro que não. Se aquela imagem te chamou, né, seja por algo confortável ou desconfortável, ela tem algo para te contar. E se você faz um exercício contemplativo, quer carregar ela com você, né? Conversar com ela, olhar para a história de novo, né? Às vezes fazer um exercício de desenho, de colagem, conversar com alguém sobre o que você sentiu e sobre o que você associa àquela imagem, ela vai Identificar com ela também, às vezes, né? Exatamente. Por Ela exemplo, assim, eu estou identificado com a princesa, por exemplo, né? Com o príncipe, no meu caso, né? pode ser tanto faz, masculino e feminino. Não, é Vocês porque a gente fizeram tem... um podcast sobre masculino e feminino. Eu tenho história de um príncipe interno, tem um arquétipo aqui bem forte. Tem. A gente já montou essa história. Já. Ele já E aí era o Ah. príncipe. Aí você escuta o príncipe, a história dele, você vai chegar e falar assim, nossa, tem algo ali dessa parte do príncipe que me toca. Sim. Aí, nesse momento, a contação de história ajuda a identificar um arquétipo que eu tenho, por exemplo. O que ela ajuda ela te oferece o símbolo para você entrar em contato com o arquétipo, Sim. né? E aí os arquétipos, eles são sempre intercambiáveis, assim. Você vai viver a experiência do príncipe até a experiência do príncipe acabar. Porque se a experiência da relação, da simbologia do príncipe não acabar, você acaba. Sim. Né? Então, porque aí vem a experiência do rei. Aí pode vir a experiência da rainha, pode vir a experiência do mendigo, né? Um arquétipo Que é o do miserável, né? Que também é muito forte. Tem várias histórias que Sim. trazem essa figura, né? Do mendigo, do miserável, e como é que ele traz uma riqueza, um conhecimento, né? Então, todas essas experiências, essas simbologias, elas vêm através do contato com a história, e aí o símbolo faz essa ponte com você. Um pé está na sua história, está no seu afeto, o outro pé do símbolo está no arquétipo. Sim. Está nessa energia que está no inconsciente coletivo, que é da humanidade, que nenhum ser humano, uma psique individual é capaz de suportar. Sim. Entendeu? Essa grande identificação arquetípica pode, como você falou, né? Se eu me identifico muito com o príncipe, por exemplo, Uhum. ele não é real, assim, né? Porque não nasci príncipe. Infelizmente. Ou felizmente, né? Não Dependendo, não tá nessa dependendo realidade onde tá. compartilhada, Não mas tá tem nessa algo realidade. da realeza aí que está Sim. pedindo para conversar com você. Sim. E se você aceita essa conversa, com certeza o arquétipo vai ter algo para te dizer sobre aquela experiência. E os arquétipos, eles não são positivos ou negativos, né? Pelo contrário, eles têm um polo construtivo e um polo destrutivo. Sim. A gente acessa através das nossas experiências e, né, essa simbologia pode vir por algo, né, como acessar essa realeza como algo de uma certa arrogância, ou como de entender o seu próprio valor, né? Sim. O arquétipo, ele vai vir para te ajudar a colocar a sua história em movimento. Então, é como se as histórias de tradição oral, elas te oferecessem os símbolos para fazer esse contato com o arquétipo que a sua história deu uma travada, né? Você está ali repetindo a mesma coisa, mesmo ciclo. Fala, não estou saindo do lugar. O símbolo, ele vem para te ajudar a dizer, o que você acha da gente fazer como a água e dar a volta nessa pedra ao invés de ficar batendo nela de frente? Entendeu? Aí o símbolo da água vem e vai te oferecendo. Quando você desperta, você já está lá do outro lado, né? Você abriu mão de alguma coisa, de alguma questão de identidade que estava te impedindo, né, de se renovar. E aí deu a volta na pedra e seguiu o seu caminho, né? Sim. E a gente vai estar sempre esbarrando em algum arquétipo, de uma certa forma, né? Quando a gente sai de um,
Também você vai estar encontrando com o outro. Sempre. Porque a história continua, né? Chegou na minha vida como um filme, mas depois eu fui conhecer o livro, que é a História Sem Fim. Toda vez que um personagem sai da História Sem Fim, é um livro muito bonito também, o autor Você coloca... filme Sessão da Tarde? É, bem antigo. Bem antigo. Eu assisti no cinema, amigo. Então, Assisti no cinema, eu tinha 10 anos. Então, assim, Acho que ele passava bem todo ano na antigo. Sessão da Não, Tarde. era a época que os filmes não saíam de cartaz. Esse filme deve ter ficado, assim, 6 meses em cartaz. Porque não tinha tanta produção, né? E aí, mas o interessante é isso, é que nessa história, toda vez que um personagem deixa, ele fala, mas aqui, agora ele deixa a nossa história, mas ele segue outra história, e ele dá tipo uma pincelada no que aconteceu com ele, só para você entender que aquela história continua em outro lugar, né? E a sua também, porque aí novos personagens vão entrar. Então, outras histórias vão acontecer. A vida é feita dessa intermitência, altos e baixos, né? Sim. Então, saiu um arquétipo, outro símbolo vai vir conversar com você. É até interessante que haja essa mudança, né? Assim, que eu não fique tão preso no arquétipo. Se você fica pensa nessas imagens, assim, por exemplo, a Marilyn Monroe, né? Assim, ou figuras muito marcantes, assim, elas tendem a ficar orbitando, né, em volta de um arquétipo e a sociedade alimenta isso, né? Ela quer aquele ícone, né? Exatamente. Se você fica muito colado nisso, a tendência é isso, a sua história acaba, né? A do mito continua. E aí as pessoas morrem, né? Porque a vida é diversa, né? Perde a história dela, né? Conseguir viver de outra forma, né? E às vezes morre mesmo. Não, mas sim. Eu queria ser menos trágico, não traumatizar as pessoas. Não, elas morrem mesmo. Porque Ou seja, eu quero dizer, que eu quis dizer, tipo assim, se eu não sei viver fora do arquétipo do amante, por exemplo, né? Você nunca vai construir outras coisas Sim. além daquele deleite. Aí eu fico naquilo, tentando resgatar sempre aquele amante, viver sempre dentro daquilo. Aí você começa a sobreviver dentro de algo que você não consegue dar conta mais, muitas vezes. Porque nem a vida te proporciona mais oportunidade de viver aquilo. E o corpo envelhece, né? Aí você vai virar o tiozão da balada. Não, assim, brincando, né, gente? Acho que Sim, pode ser o tiozão da balada. Pode, porque o arquétipo do amante... pode chegar para mim, sei lá, aos 60 anos. Eu tive toda uma história voltada para o arquétipo da grande mãe, por exemplo, né? E vivi isso. Aí chega num determinado momento da minha vida, eu tenho contato com um arquétipo de uma amante, de algo, né? Do feminino. Que vai exatamente. Flertar com a vida, né? E é o amante, ele flerta com tudo, né? É maravilhoso. Os arquétipos, eles também, às vezes, eles estão ligados com um momento biológico, né? Assim, então, a gente passa pela experiência do útero, pela infância, adolescência, né? Então, você vai ter o arquétipo da criança, né? Você vai ter o arquétipo da anciã, você vai ter o arquétipo da grande mãe, do grande pai, você vai ter essas experiências todas e pode acessá-las em qualquer momento da sua vida, né? Que é o momento do que precisa para fechar aquele ciclo e você seguir adiante. Eu falo muito que nós temos papéis na vida, né? Que não trazem até uma utilidade para a gente, os nossos papéis, né? Então, você tem arquétipos vivos que são papéis que você tem. Por exemplo, você é mãe, né? Então, a mãe que a Ana ela é tal mãe, né? Mas tem algo dessa imagem, dessa mitosfera, né? Dessa parte simbólica, que vai ter muita coisa parecida com o que seria mãe, né, arquetipicamente. E é isso, pensando que o arquétipo, ele não é... O arquétipo, ele é uma forma universal que é tomada de forma singular. Há muito tempo eu escutei um exemplo que um professor deu que eu achei bom, que ele pensa como se fosse uma forma, né? Que você vai colocar ali naquela forma as tuas experiências de vida. Então, se essa forma tem o formato de um coração, né, vai ter o formato de coração em todos os lugares, mas o conteúdo, né? Então, assim, se eu tive uma mãe que foi difícil, sabe? Foi muito exigente, foi violenta ou foi abusiva, isso também faz parte do arquétipo. Você vai ter histórias, por exemplo, de Afrodite, que era terrível, assim, né? Era uma mãe, né, assim, com uma experiência muito difícil para os filhos, assim, e para as noras também. Mas Psique, ela teve como sogra a Afrodite, não deve ter sido fácil para ela. Mas você vai encontrar, então, dentro do arquétipo, uma experiência
muito ampla. E Então, não é vasta. só a mãe nutritiva, né, assim, Carinhosa. carinhosa, amorosa, não. É essa mãe também que é o princípio destrutivo. É uma mãe exigente, é uma mãe devoradora, que não deixa o filho crescer, né? Então, às vezes eu vou precisar acessar o arquétipo através de um aspecto sombrio. E aí você vai ter nas histórias as madrastas, Sim. né? Você vai ter as histórias, a mãe logo morre, logo de saída, a mãe era ótima, era uma mãe boa, mas aí a menina fez 6 anos, 7 anos, a mãe morreu, né? Então tem sempre essa história, por quê? Para dizer, às vezes eu preciso acessar o arquétipo através de um aspecto sombrio, depende da minha história. Sim. Né? Ele vai entrar na minha vida. Se eu empurrei essa experiência para o território da sombra, então, na hora que eu encostar, né, se eu precisar dessa experiência arquetípica para colocar minha vida em andamento de novo, eu vou encostar no aspecto sombrio. Então, vou precisar visitar memórias difíceis. O bom é que é democrático. Você pode acessar o arquétipo, não interessa a experiência que você teve. Pode ser boa, pode ser ruim. Suportou a tua história, acessou esse lugar através do símbolo, ele alimenta você de uma maneira que aí o positivo começa a acontecer. Então, aquela mãe que foi tão terrível para mim, se eu suporto essa experiência e entro em contato com o arquétipo, né, através de algum símbolo de história, né, alguma bruxa bem má, alguma coisa muito terrível, né, a história da menina que a madrasta enterra, mata em terra e ela cresce, os cabelos viram uma árvore, assim, é muito bonita essa história também. Se eu acesso isso, eu consigo me apaziguar com a dimensão, não necessariamente com a minha mãe, mas com a dimensão da maternidade, né? É nesse ponto que a contação de história ajuda terapeuticamente, assim, que ela vai te colocar em contato com essa sombra, né, algo que você não vê, assim, mas você pode usar aquela vivência da história para trazer algum recurso que você precise. É dessa maneira. É isso. Ela não funciona. Normalmente, a gente tem às vezes o ego adora ter controle das coisas, né? Mas ele é um mero arquétipo também, uma função ali, é dentre tantos, né? Se eu tento às vezes, eu estou precisando de força na minha vida, vou acessar o arquétipo da guerreira. Você pode tentar, né? Mas o arquétipo ele não obedece ao que o ego pede, né? O que eu acho que é interessante e bonito das histórias de tradição oral e das mitologias é que elas oferecem essa mandala de imagens, e quando você entra na mandala de imagens, vem para você o que você precisa, não o que você quer necessariamente, entendeu? Não é o que eu falo, deixa eu olhar aqui no catálogo hoje de eu arquétipos, quero ir em tal lugar. qual que eu quero viver hoje. Não tem essa opção. Você Né? quer despertar a minha Afrodite interna. Não, você pode fazer todo um trabalho em contato com o feminino, por exemplo. Qual é a imagem do feminino que vai surgir? E às vezes a gente fica brigando, né? Sim. Não quero essa imagem. Ou então, né? Por que essa história voltou para mim? Né? Eu brinco que as histórias elas são como visitas na nossa casa, né? Às vezes, essa visita, a gente prepara tudo, marca encontro, né? Aí a história vem, a gente faz a maior festa. Tem história que não tem história que entra sorrateiramente na sua casa, senta lá e fica assim, não vou embora não. E aí fica ali, trabalhando com você, às vezes meses, anos, né? Vira quase um habitante da tua casa interna, porque ela tem algo para te contar. E enquanto ela não se esgota para você, ela também não vai embora, não, porque ela não tem outra coisa para fazer. E como que a gente percebe essas histórias que nos acompanham sempre, assim? O que você acha? Eu acho que, primeiro, acho que tem duas coisas muito marcantes no contato com as histórias e com os símbolos. Elas não respondem à racionalidade e à intelectualidade. Elas respondem ao afeto e à criatividade. Então, elas conversam com a gente através da imaginação e do afeto. Então, sem perceber, você já está imaginando alguma coisa. Isso é que eu acho que talvez seja a grande transição das novas gerações, né? É porque quando eram tradições orais, a gente tinha que imaginar os personagens todos, Sim. né? Hoje a gente tem muito a tela, é entregue, né? Então, a gente deixa de criar? Não, né? Eu sempre inventava um final diferente para um filme, se eu não estava satisfeito com ele, ou eu pegava um personagem e continuava trabalhando criativamente com ele. Meus filhos fazem isso, né? Meu filho fala assim, mãe, antes de dormir, agora eu quero que você invente uma história de um carrinho Hot Wheels que está entrando numa floresta escura.
Entendeu? Ele pegou o personagem e ele Já está vem pedindo pronto, para mas construir ele uma começa a história. É o criar. personagem que ele se identifica. Agora, uma floresta escura é algo tão, né, universal. Aham. Está ali sempre naquela imagem de algo sombrio que está chegando. Algo né? pode acontecer. É algo- É moinho sempre, o tempo inteiro, né? Nessa frase. Exatamente. Então, pensando nisso, assim, a gente tem essa coisa da imagem dada hoje, a gente cria menos, mas a gente continua criando. E aí a gente tem também um ressurgimento dos contadores de história. Na década de 70 e 80, você vai ver que nas áreas urbanas a contação de história voltou. Só que agora ela ocupa outro espaço. Antes, como você disse, né, era o seu pai contando uma Sim. história para você da vida dele, né? Ou uma história que a mãe dele contou para ele. Hoje não. Hoje você vai numa biblioteca, tem uma contação de história. Você vai no hospital, tem uma contação de história. Você vai parar na terapia e aí tem uma contação de história. Você vai numa noite de contos e aí chega lá. Inclusive são as mesmas histórias. Eu vejo essas coisas acontecendo e falo assim, gente, meu pai contava isso como se fosse uma história dele. Não era, a história né, é universal. Quando fala contação de Eles história, faziam isso também, né? Sim, porque você vai ver um filme, por exemplo, ali tem uma história sendo contada, né? E gravada, a imagem tá ali para você, né? A contação de história, no caso, ela vai te ajudar a liberar essa imaginação para acessar essa criatividade, não é isso? Que se você conta uma história, se você se entrega a uma história, primeiro que as histórias sempre têm um certo tempero de encantamento, né? Então, o ego dá uma acomodadinha na poltrona assim e fala, então tá. É só uma história. É só uma história. Eu adoro essa Relaxa aí, não precisa ficar tão alerta, não. É só uma história. Então, né? E aí, essas informações que ele ficaria muito tenso para deixar passar, porque vai gerar uma mudança, né? Ele está relaxado, essas informações podem chegar. Tem um griot, um contador de história do continente africano, chama Ampateba. Ele tem uma fala linda sobre as histórias, mas ele fala que as histórias são uma tecnologia ancestral. Então, uma história, o que ela é? Ela é uma mensagem do passado, dirigida para o futuro, contada hoje. Então, você vai ouvir uma história hoje, né, o seu afilhado, né, uma criança da tua vida, ou você mesmo, não necessariamente essa história, a mensagem dela você vai utilizar hoje, né? Mas ela vai ficar guardada em você. E aí, de repente, quando você vive aquele desafio, aquela angústia aparece, a história volta, né? E aí você contar ela com afeto, com conexão, são as memórias que ficam, né? São as que são mais imantadas pelo afeto, Sim. né? E aí, quando chegar o momento que você precisar daquele símbolo, ele já está com você. Você vai só Essa lembrar da informação história. já tá ali no Eu acho muito interessante. Volta e meia eu estou passando por alguma coisa. Eu contei esses dias no Instagram também. Passou o Dia da Mulher, né, 8 de março. Estava contando para minha filha a história de um incêndio em Nova York. Muitas mulheres morreram lutando por melhores condições de trabalho. E aí a Tereza me falou assim, nossa, mãe, então elas perderam, né? Aí eu falei, não, minha filha, a luta delas continua viva e a morte delas alimentou essa luta e a gente tem uma vida muito melhor hoje por causa de todos esses passos. Aí eu lembrei de uma história, que é essa história de que sai o irmão mais velho, tenta, né, ou a irmã mais velha vai lá, tenta e não consegue, porque é impossível para ela. Sai o segundo irmão, vai lá, tenta e não consegue, porque é muito difícil. Aí o caçula vai lá, né, e consegue realizar. Como é que a gente trabalha nessa dimensão dos passos, né, das gerações, né? Então, as histórias falam isso também. Não é só sobre você, é sobre uma continuidade, né? Tem algo que atravessa a sua história, mas que vai continuar sendo contada, né? Exatamente. Então, essa história apareceu quando a Tereza falou comigo nessa conversa. Em outros momentos, eu estou lá vivendo uma dificuldade e aí eu lembro de uma história, sabe? Então, depende muito do momento. Se você vai se alimentando de histórias, eu gosto das contadas, tá? Eu leio muito também, Sim. mas nada melhor do que uma história contada. Eu carrego ela comigo. E você, no caso, como contadora de histórias, igual você falou, começo a contar e o ouvinte, né, o ego do ouvinte vai... é uma historinha aqui. Que bobagem, né? Vai contar um mito. Não vai ser nada de novo, com certeza. É algo que eu já posso ter Ou ouvido. então Não, e é pensa uma nessa- história, né? Já pensa isso. Não, isso Como é que você isso sabe? é irreal, né? Já sai desse lugar. É mais fácil. Tá, já sei que é algo inventado, então vamos lá. É fantasia, não é Isso, real, né? Como é que você sabe que essa história ela chegou no ouvinte?
uma certa forma, assim. Como é que faz para contadora de histórias, por exemplo, já que sabe que a pessoa está nesse estado relaxado, assim, Aham, é como se diz, tem uma porta aberta, né? aham. Então ela vai entrar Acho que através da história, né? vai. É isso. Leia e escute histórias. Normalmente as histórias pedem para serem contadas, assim, né? Ela tem uma história ou outra que me acompanha, tem uma história ou outra que aparece num determinado encontro, né? E aí eu conto essa história. Não necessariamente a pessoa vai sair de lá assim, nossa, Grande que fantástico! insight. Eu tive um insight, que pessoa maravilhosa Eu você vim aqui para ter insight, tô saindo sem Exatamente. nada. Nossa, valeu demais o meu tempo. Não, às vezes uma história pede para ser contada, eu tenho que negociar já com o meu ego e falar, fica quieto aí, ela está pedindo para ser contada. E o ego fica assim, mas você vai passar esse ridículo? Mas o que essa história tem a ver com a história da pessoa? Eu falo, hoje eu só conto a história. Sim. Aí a pessoa às vezes fica olhando assim para mim. Oi? Oi? Não entendi. Um tempo depois, essa história faz sentido. É essa tecnologia ancestral, entendeu? Tipo, olha, vamos colocar essa mensagem aqui, porque ela vai fazer efeito lá na frente. Eu fico pensando na parábola do semeador, que Cristo compartilhava, que é, ele semeia onde tem que semear. Você conta a história que você sentiu que naquele momento devia ser contada, né? E aí a pessoa vai carregar essa história com ela. Às vezes ela só vai fazer sentido dali 1, 2 anos. Pode ser no dia seguinte. Não sei. Ela não tem intenção de trazer grandes mudanças no momento, né? Quem está preocupado com o sucesso é o ego. Sim. O ego fala, ai, será que vai dar Arrasei, certo? né, meu amigo? Exatamente. Vou Fui dar uma lá, história viu? aqui. Ai, Mudei a vida dela. A Cinderela agora é gato borralheiro. E é diferente, Ana, contar história para criança e para adulto? Para você? é diferente. Você precisa de um outro manejo? Eu tenho pouca prática com as crianças, além das minhas próprias, né? É muita, né, Ana? Já tá bom, tenho duas, mas eu conto muita história para adultos. Mas o que eu percebo com as crianças? Primeiro, que elas se encantam muito rápido, né, pela história. E quando elas encontram o que elas precisam, elas largam a história. Eu acho isso maravilhoso. Ela está lá escutando a história, né? Aí chegou num negócio que mobilizou, ela já larga a história e vai ali brincar com aquela imagem, sabe? Com aquela ideia. Ou às vezes ela está ouvindo nada, está brincando, está fazendo outras coisas, você canta uma música para ajudar a ter foco, né? Aí ela até tem um certo foco e tal, mas aí parece que a criança não está ouvindo nada. De repente chega numa parte e ela parou e ficou ali, grudada com você. Sabe? Elas têm esse espaço muito mais poroso, permeável, E sabe? é muito mais visceral, talvez, né? A vivência de. Aí elas Tipo, pegam nossa, aquela imagem e acabou. Aí ela começou a correr. Aí ela vai correr e não volta mais. E aí vira o personagem, né? E aí briga com o personagem. Ele fala, é o lobo, né? É o lobo, é o lobo. As crianças gritam muito na Sim. Chapeuzinho Vermelho, né? E os adultos, então, os adultos eles ficam às vezes meio constrangidos. Tem muito uma preocupação com isso, né? Então, os adultos às vezes têm um pouco mais de Já tem que ser dificuldade. adultos, né? Já vem com essa Mas eles vêm informação. junto com as crianças e eles escutam, eles ficam muito mexidos com as histórias. Primeiro porque leva a gente para um lugar, não de algumas pessoas da própria história de vida, mas mais do que isso, para um lugar que é um espaço sagrado, que é um espaço da escuta em conexão. Escuta em conexão. Não tem nada melhor do que eu sentir que alguém está me entregando algo precioso, né? Então, se eu estou contando uma história e a pessoa está conectada comigo, ela sente que eu estou lá por ela, né? Da mesma maneira, é muito bom entender que outras pessoas estão ali para testemunhar a tua existência, né? Então, quando as histórias estão sendo contadas em coletivo, é como se todos aqueles CPFs, né, de repente desaparecessem e ali tivessem só pessoas ouvindo uma história, né? Elas estão no mesmo lugar, mas não estão, né? É o mesmo palácio, mas são vários palácios diferentes. Tem algo que conecta, mas também individualiza. Isso é muito legal, que é a possibilidade do símbolo, né? Ele sempre vai ter algo singular para te contar. Sim. E é isso, assim, acho que é bonito demais isso de contar a história.
E é bom escutar, viu, Ana? Eu paro o Instagram, Ana, tem o Instagram, arroba É o arquetípicas. arquetípicas. Resolvi contar histórias, também semear as histórias pela internet. Então tá lá super Então, disponível. quando eu vejo Ana, vai contar uma história, a gente para tudo. Só um momento. Que bom que tá chegando, Ed. E chega. Eu falo que é resgatar isso para mim, né? No caso, é um resgate da minha criança, que ela sempre gostou muito disso, né? Eu sempre gostei de escutar, hoje eu chamo de fofoca, né? Uhum. Mas na época, tipo assim, histórias de adultos, né? Quando alguém tava conversando, e eu queria saber o final, e tipo assim, nossa, mas e aí? Eles Mas o que voltaram? acontece? Né? Mas essa é a dimensão. Porque se antes a gente tinha tradições orais onde as histórias porque as histórias elas eram compartilhadas não só como algo divino, né? Era como algo, né? Ali, o nosso irmão montanha, né? Assim, o nosso irmão rio. Vou contar uma história dele. Eram histórias da própria família, né? Eram histórias que falavam de algo divino ou sagrado, mas que estavam ali conectadas ao cotidiano o tempo todo. Então a gente precisa dessas duas coisas, né? As histórias de tradição oral, elas retornarem, né? Elas se fortalecerem novamente. É você criar um farol, uma possibilidade das pessoas acessarem essa experiência e se fortalecerem. Mas os arquétipos nunca deixam de se comunicar com a gente. Sim. Então, por exemplo, o cinema, a televisão, as novelas, né? Os TikTok, livros. YouTube, né? Que hoje em dia muita coisa na internet mesmo. Os né, assim, videogames. sim, Se você for pegar muitas narrativas dos videogames, Sim, são narrativas que vêm dos contos de tradição oral e das mitologias. Assim. Então, as novas juventudes estão acessando isso de alguma maneira, né? Quanto mais você propicia isso e quanto mais você usa a sua capacidade criativa, melhor é para você. Mas elas não pararam de acessar, não, né? A criatividade, no caso, é esse contato com a nossa autenticidade, você acha? É isso? A criatividade que eu falo é aquilo que é uma maneira de você contribuir de forma singular para o seu, né, para a sua comunidade, para o lugar onde você está. Pode ser uma poesia que você escreveu, pode ser um presépio que você montou, fico pensando no Pipiripau que está aí. O cara, a vida inteira foi juntando pecinha, 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 pecinha. Foi um exercício criativo de uma vida inteira, né? É tão mobilizador que vai para o museu, assim, muitas pessoas vão ver. Então, coisas que são construídas de forma criativa, ela não é uma coisa específica, né? Pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um tipo de roupa customizada, pode ser um desenho na beirada da praia, né? Mas eu sinto que ali eu estou expressando algo singular, então eu estou falando do amor de uma maneira que eu estou vivendo, então só eu posso falar do amor daquela maneira. Só eu posso falar da experiência da maternidade daquela maneira, só eu posso falar da experiência com o corpo, né? Que é uma experiência que é tão difícil, tão vilanizada, tão machucada na nossa cultura, né? Só eu posso falar da experiência do corpo, do meu corpo, de como é que é ter um corpo, né? Do que é positivo ou negativo, que eu vivo nisso. Então, você comunicar e expressar, isso é ser criativo. Você está criando algo para o mundo. E parece que quanto mais tem criatividade, mais símbolos vai ter. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, assim, quando a gente contar uma história real, né? Tipo assim, aconteceu isso, isso e isso. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu lembrei disso aqui agora. Então, frase. Da Pocahontas, por exemplo. Né? Eu vi o filme da Pocahontas e eu gostei muito na época. Eu vi no cinema também. Eu falei assim, não, que legal. Tipo assim, primeiro, muito tecnológico, né? O que estava acontecendo ali. Né? Hoje a gente veio e falou assim, nossa. Muda, né? A gente vai ficando... Mas aí eu fui, na época, eu lembro que eu fui procurar saber como que foi a história verdadeira. O real. Né? Que não tem aqueles bichinhos, que não tem aquela coisa, né? Assim, tudo. Nossa, muito sem graça. Até triste, né? Tipo assim... É isso. Algumas histórias são tristes. E elas são para ser tristes mesmo, né? Eu quero dizer, por exemplo, no cinema, na Disney, né? Então, acho que ela faz isso muito bem. Aliás, ela colocam vários símbolos, por exemplo. Mais símbolos do que a história real permite.
o que são os símbolos? Vamos pensar nisso. Que a gente vai ter sempre uma diversidade muito grande. Sim. Né? Um símbolo, por exemplo, normalmente ele é revelado. A gente nunca inventa um símbolo. Né? Então, normalmente um ser humano, por algum motivo, ou um grupo de seres humanos, eles identificam na natureza ou numa experiência um símbolo. Né? Então, você vai encontrar, por exemplo, o símbolo da árvore. Né? Sim, você vai começando a dar sentido e traduzindo o que a árvore quer dizer para uma comunidade ou para uma pessoa. Né? Então, essa simbologia, ou simbologia do pássaro, né? Ou a simbologia mesmo da cruz, né? Que você tem essa dimensão do que é vertical e do que é horizontal, desse ponto de encontro, daquilo que é universal com aquilo que algo que é temporário, né? Que é uma existência que vai terminar. Então, esse ponto de ligação você vai encontrar em vários lugares. Então, eles são revelados. Né? A pessoa, o grupo olha para aquilo e entende, tem um insight sobre aquela experiência. Esse símbolo, então, ele é compartilhado, e enquanto ele faz sentido para um grupo de seres humanos, ele continua a existir. Se por algum motivo ele não se apaga, por algum motivo ele se apaga, ele está ali. Mas se ele não faz sentido mais, ele não está gerando conexão. Ele fica adormecido, né? Como uma história escrita que ninguém lê. Tem um que eu gosto, que é... Vocês conhecem a imagem do Sankofa? Sim. Que é O Pati. a Drinka, né? Que é uma simbologia do continente africano, né? Que você tem o pássaro olhando para trás, mas você também tem o Sankofa como um coração, né? Sim, ele é um coração com umas voltinhas. É aquela imagem que dá duas, dependendo do jeito que você olha, você enxerga uma coisa? Depois eu vou te mostrar uma imagem. Ele é um coração que tem uma voltinha aqui embaixo e uma voltinha dentro. Tá. Se você olhar para os portões da cidade, você vai ver Sankofa em todo lugar. É mesmo. Só que qual que é a questão? As culturas africanas, elas foram completamente subjugadas. Esse símbolo, ele existia, mas ele ficou adormecido. Entendi. Isso que ela tá falando. Esse é o Sankofa. Sim. Então, ele fica adormecido. No momento em que você tem todo um ressurgimento, um resgate das culturas africanas, uma pessoa que está passando por uma situação específica, né, e olha para um portão desses e vê um Sankofa, o símbolo diz algo para ele. Né? Então, o símbolo volta a existir. Então, você ter a imagem, ela só vira um símbolo se ela gerar conexão com você e o arquétipo. Senão é só um desenho. Não é só uma imagem. Senão é só uma imagem. Mas é isso. Se você faz todo um trabalho de simbolização com as crianças e com os adultos e com a gente, quer dizer, a vida é mais do que a gente está vivendo agora, as imagens e as palavras apontam para algo que é além. Se você faz esse exercício, as pessoas elas são capazes de simbolizar com a imagem que chegar até elas. Né? Então, eu vou olhar para uma cachoeira, pode ser só uma cachoeira. Às vezes eu posso olhar para uma cachoeira e ter uma sensação de uma energia grande, né? Assim, de uma potência. Né? E aí isso pode me lembrar algo na minha vida, uma queda na minha vida, por exemplo, que gerou uma potência muito grande. Eu ressignifico uma experiência de dor, porque eu ligo ela à cachoeira. Sim. Né? Então, sim, mas isso só é possível se eu estou aberta a isso. Né? Tá indo pro finalzinho já. Mas ótimo. Claro, Ana, que a gente quer que você conte uma história. Né? Eu acho que veio o que vem, o que você preparou aí pra gente. Vamos ouvir um pouquinho de uma história aí. Vamos. Deixa eu pensar aqui. Bom, tem uma história curta e uma história longa. Eu vou contar a história curta. Tá parado. O meu tá marcando aqui. A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Então, vou contar a história que está me situar. acompanhando ultimamente, né? Assim, que de tempos em tempos histórias me visitam, né? Mas essa já está há um tempo comigo porque eu tenho fortalecido esse lugar da contadora de histórias. E essa é a história, chama O Presente de Manzandaba. Né? Ou A Concha de Histórias, que é uma história sobre a origem das histórias, como é que elas chegaram no nosso mundo. Né? Numa pequena vila, né, entre as montanhas e o mar, vivia Manzandaba com seu marido Zenzele. Eles tinham vários filhos e todo dia eles faziam cestos, cuidavam da lavoura, né, cuidavam das crianças. E aí, quando chegava a noite, eles faziam uma fogueira
E em volta da fogueira, as crianças começaram a pedir para ela: Mãe, me conta histórias. Mãe, me conta histórias. Mas Manzandaba não sabia nenhuma história. Nem ela, nem Zenzele. Então ela foi perguntar para o vento se o vento tinha uma história para que ela pudesse contar para os filhos dela. E o vento sussurrou algo que ela não conseguiu entender. Ela foi até a água, né, até o rio, e o rio também borbulhou, borbulhou, e ela não conseguiu compreender nada. Até que ela decidiu, então, que ela sairia numa jornada em busca de histórias. Zenzele ficou cuidando das crianças e ela partiu nessa jornada. Logo no começo da jornada, ela encontrou um coelho. E ela falou: Ô coelho, meus filhos querem muito que eu lhe conte uma história e eu não tenho nenhuma para contar. Será que você pode, por favor, me contar uma história? O coelho fala: eu tenho muitas histórias para contar, mas agora eu estou com muita pressa, eu não posso. E vai embora, né? E aí a Manzandaba fica ali com uma sensação de que aquele coelho era meio charlatão, que ele não tinha história para contar, não, sabe? Ela continua o caminho dela e encontra, né, uma mãe macaca com o filhote. E pergunta para ela: Ô, dona Macaca, a senhora tem alguma história para me contar? É porque os meus filhos estão me pedindo histórias toda noite, eu não tenho nenhuma para contar. E aí a mãe macaca responde: essa história de gente querendo histórias. Imagina se meus filhos ficassem pedindo histórias, ainda bem que eu não tenho crianças humanas comigo. E vai embora também. Ela continua o caminho dela, não desiste. E aí ela encontra uma coruja. E acorda a coruja e fala: Ô, dona coruja, me conta uma história. E a coruja acorda assim, assustada, e fala: Quem é que está me acordando nessa hora? Não tem história para contar, não. E ela continua, persistente, até que ela encontra um grande elefante. E ela fala com o elefante, então, a mesma fala: Será que você tem uma história para me contar? Que meus filhos querem muito uma história. E aí o elefante fala: Olha, eu não tenho, mas eu conheço uma pessoa que talvez saiba de histórias. E aí leva ela até um grande lago, onde tem uma águia caçadora, e ela então pede à águia, pergunta para a águia: será que você pode me contar uma história? E aí, quando ela achou que tivesse achado a história, a águia diz para ela assim: Não, eu não sei história nenhuma, não. Né? Aí você acha que agora acabou, né? Acabou aí, né? Mas não. Aí ela falou: Mas eu conheço alguém que tem. E a águia vai voando, e ela caminhando embaixo, e a águia voando em cima. E elas chegam até a beirada da praia. Nessa hora, aparece uma tartaruga enorme. E a tartaruga olha para ela, e ela pede à tartaruga histórias. A tartaruga diz: Sobe aqui no meu casco, que eu vou te levar para um lugar onde vivem as histórias. Então, Manzandaba sobe no casco da tartaruga e entra no mar. E lá no mar ela vê aquela imensidão, aquela dimensão que ela nunca tinha visto, de cores e peixes. E quando ela chega lá no fundo, a tartaruga deixa ela num castelo, que é o castelo do mundo dos espíritos. E a tartaruga diz: Aqui você vai encontrar o que você está buscando. Ela chega, entra no castelo e ela é recebida pelo rei e pela rainha. E explica para eles: eu vim aqui porque eu quero histórias, eu preciso muito de histórias. Os meus filhos têm pedido histórias, mas lá no meu mundo não tem nenhuma história que eu possa contar. E aí eles disseram: nós aqui temos muitas histórias, mas o que você pode nos dar em troca? Aí ela ficou sem saber, ela não se sentia como alguém que tinha algo a oferecer, né? E aí ela perguntou: o que vocês desejam? E o rei e a rainha disseram: olha, a gente não pode ir até o mundo da terra, né? Dos que andam com o pé na terra. Eu quero que você me diga como vocês vivem lá. E aí ela combina com eles que ela voltaria na próxima lua cheia. Ela volta todo o caminho, chega na vila dela, conta a história do que aconteceu. O marido dela era um grande escultor e ele faz uma escultura com a imagem de toda a vila. Ela carrega essa escultura até o fundo do mar, junto com a tartaruga de novo, e entrega para eles. Eles ficam fascinados e ela vai contando de como as crianças correm, de como eles constroem uma fogueira quando alguém nasce ou quando alguém morre, né? Do sol, como é que ele brilha, das montanhas. E aí, enquanto ela conta, ela percebe que, de alguma maneira, ela já sabia várias histórias, que ela já carregava dentro dela muitas histórias.
E aí o rei e a rainha do mundo dos espíritos ficam satisfeitos e entregam para ela uma grande concha e diz que quando ela quisesse ouvir uma história, é só colocar a concha no ouvido que a concha vai contar uma história para ela. E aí ela volta para casa com a concha de histórias e as histórias se espalham pelo mundo. Essa é uma história, a história de Manzandabe é uma história Zulu, da região ali onde hoje é a África do Sul, assim, e é de como as histórias chegaram no Lindo, mundo. lindo. Lindo. Lindo, lindo. Muito bom. E toda vez que você conta uma história assim, geralmente você vai falar a tônica da história ou você deixa que cada um. Depende. Às vezes eu vou contar uma história e às vezes eu vou contar uma histórias de mar, né? Às vezes é uma característica, às vezes eu quero falar de alguma coisa específica. Quero falar de despedida, né? Uhum. E aí eu falo, ó, você me contou essa história, me soou com uma despedida, eu vou te contar uma história sobre despedidas. E aí eu conto essa história. Mas é isso, como a história é esse lugar que tem muitos sentidos, às vezes a pessoa vai pegar algo que eu nunca ia imaginar que ela ia pegar como fundamental para ela, né? Sim. Ana, muito, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço, foi ótimo. Muito bom. Obrigada pelo convite. Tem algum projeto por agora que você quer falar? Assim, como é que O tá aí pra Arquetípicas está lá no ar, né? Está lá no Instagram. Então, @arquetípicas com KHE, né? você? Vai estar aqui embaixo no Vamos vídeo. colocar. Isso. Então, vai estar na o descrição. @arquetípicas. E eu faço encontros virtuais, assim. Eu levo uma história e a gente trabalha, faz uma imersão nessa história, num encontro, para ter essa experiência, né? Sim. De ficar mais próximo da história e ver o que ela tem para contar para cada um. Eu normalmente divulgo lá no Arquetípicas. Lá na Arquetípico. Então, quem quiser saber mais, é só, É só começar a seguir a Ana Isso. lá e vai ter historinhas muito vai boas. saber. Historinhas não, grandes histórias. Pequenas, grandes, médias, de todos os tamanhos. Pra todo mundo. Pra Tem todos os pouco gostos, tempo, vai ter também. É. E é isso, gente. Muito obrigado Muito por vocês bom, estarem Ana, obrigado. aqui. Que bom. né? Eu que agradeço. Não deixa de compartilhar esse podcast de histórias hoje, de contação de histórias com as pessoas que você ama. Né? Não deixa de curtir e compartilhar também, tá bom? Você esteve com a gente até agora. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até.